Dando continuidade, a gente vai entrar na noção de igualdade entre função, chegar no gráfico de funções, um teorema relacionado ao gráfico e assíntotas. Tentar fazer aqui mais 4 tópicos. Então a gente tinha definido na aula anterior que nós tínhamos lá o que era uma função, como defini-la, né? Isso aqui é uma definição da função. Ela é uma relação entre o conjunto A, elementos do conjunto A, com o conjunto B. E essa relação segue uma lei chamada f de x, ou x para f de x. Então, essa relação entre o conjunto A e o conjunto B é regido por uma lei de formação, né? Uma lei de relação. E uma coisa importante para se construir a noção de igualdade é o domínio contra o domínio e a imagem. Então veja que quando a gente tem uma função, ela é uma relação entre elementos de A, que eu vou colocar como domínio de F, com elementos do contradomínio, mas um conjunto específico daqui de dentro é chamado de imagem de F. Então é uma relação entre o domínio de F com os elementos da imagem aqui de F. Então, duas funções são iguais de maneira bem intuitiva. A noção de igualdade é quando o domínio e a imagem da função são iguais. E quando a relação entre os elementos também o são, né? Então, a relação entre os elementos... Eita, pega, trovão. A relação entre os elementos a relação que os elementos do domínio de F faz com a imagem de F tem que ser iguais ali. Tem que ter as mesmas relações, tem que ser os mesmos elementos, as mesmas imagens, os mesmos elementos de domínio, etc. Os mesmos conjuntos aqui, né? Os conjuntos imagem e domínio têm que ser iguais para ser a mesma função. E é muito importante tomar esse cuidado porque a noção entre essa igualdade de função, ela não está especificamente ligada com essa lei de formação. Por exemplo, x ao quadrado menos y, x mais y. Digamos que seja isso que é a lei de relação aí, a lei de formação. Então, duas funções são iguais não quando a lei de formação são iguais, mas quando o domínio e a imagem que essa função gera são iguais. Então, por exemplo, x ao quadrado menos y ao quadrado, x mais y, esse cara de cima aqui é igual a x menos y, x mais y, o x mais y aqui, igual a... Então, aqui você pode simplificar x menos y. Então, teoricamente não, verdadeiramente, a lei de formação entre x ao quadrado menos y ao quadrado e x mais y, essa lei de formação é igual à lei de formação da g de x. Só que as duas funções, elas não são iguais. Porque em uma, por exemplo, a gente... Uau! Tá? Oh, perdão, aqui eu acabei criando uma função de duas variáveis, né? Vamos lá, cálculo 2 aqui, sem querer. Mas enfim, tanto faz, tá? Se for para uma variável, duas variáveis, funções do mesmo jeito. Então, por exemplo, na f de x, você não tem um valor definido para x igual a zero e y igual a zero. Você não tem a f de 0, 0. Só que na g você tem. Então veja que, por exemplo, o par ordenado 0, 0, ele tem uma correspondência, na g de x, ele tem uma correspondência com o par 0, 0. Diferentemente da f de x, que não existe. Então já tem um elemento da imagem da g
que é diferente do elemento da imagem da f, porque a f nem tem esse elemento e a g tem. Então a imagem desses dois conjuntos ali, dessas duas funções, mesmo que sejam leite formações iguais, tem imagens diferentes. Então essas funções não são iguais, tá? Seguindo o critério que a noção entre igualdade, entre funções, é a noção entre a igualdade do domínio com a igualdade da imagem da função, tá? Então tem que ter essa noção de igualdade muito bem definida na mente. São coisas bem diferentes. Então nós concluímos aqui a noção de igualdade, tá? Tomar cuidado com esse com esse sutileza aqui. Então aqui a gente tem a construção do gráfico, a definição. Então o gráfico ele é um conjunto de pares ordenados, um conjunto aqui de pares ordenados que pertence ao A cartesiano B. Esse A cartesiano B é todos os pontos que você consegue formar, né, com x e y, com os elementos do domínio, que é o A, com os elementos do contradomínio, que é o B. O x é do A, o y é do B, tá? Mas aí no A cartesiano B, tá? No gráfico, o y ele é igual à imagem do x. A imagem do x é obtida através da lei de formação, e a lei de formação é dada por f de x, tá? Então o gráfico ele pode ser apresentado pelo plano cartesiano, em que cada ponto aqui vai representar um valorzinho ali no eixo, tá? Então esse aqui é o par xy, que pertence, por exemplo, ao AXB, tá? Aí se o y é igual à imagem de x através de uma formação, de uma lei de formação aqui, então xy é um ponto do gráfico de f, tá? Então, esse aqui seria a representação do gráfico, é o que a gente viu na relação binária, né? Então, é basicamente isso, não tem muito o que falar. E, claro, se a gente tem realmente todos os pontos do gráfico, acaba formando um desenho aqui, né? Acaba formando um desenho que cada cantinho aqui é um pontinho que corresponde ao gráfico. Então, por exemplo, isso aqui é um gráfico onde é um conjunto de todos os pontos. Esse traço aqui, esse traço é um conjunto de todos os pontos. E geralmente esse traço tem uma ordem, assim, ele é bem desenhado, assim, sabe? Tem um negócio bem desenhado, né? Algo esquisito, por exemplo, aqui, assim, porque os pontos têm uma relação entre eles, né? A relação é dada por uma lei de formação f de x. Então é difícil você construir uma lei de formação que seja uma função, né? Que, que satisfaça as propriedades de funções e que seja meio que aleatório. As propriedades de funções é que cada elemento do domínio corresponde a um elemento do contradomínio, a um elemento da imagem, né, do contradomínio. Desculpa, o contradomínio é diferente da imagem, tá? O que eu falei deu a entender que eles são iguais. A imagem pode ser diferente do contradomínio, como pode ser igual. Então, cada elemento tem que ter uma correspondência só. Esse aqui é a ideia de função, tá? Não pode ter duas, não pode ter três, é, tem que ter um elemento, uma imagem. Um elemento, uma imagem. Pode ser um elemento, mesma imagem, mas tem que ser um elemento, uma imagem, tá? Então esse teorema aqui nos diz o seguinte: se as funções são iguais, então os gráficos são iguais. Lembrando lá a ideia de conjunto, esse se e então é uma implicação direta assim. Então, por exemplo, conjunto das funções iguais e o conjunto dos gráficos iguais. Então, todas as funções iguais têm gráficos iguais. É uma implicação direta. Aí eu acabei escrevendo errado aqui. Isso aqui não é uma implicação direta. É um se, somente se. Se as funções são iguais, as funções são iguais, aí temos se e somente se os gráficos são iguais. Quer dizer que a volta também vale. Quer dizer que se os gráficos forem iguais, as funções são iguais. E se as funções são iguais, os gráficos são iguais. Quer dizer que a ida e a volta valem, são equivalentes. Se dizer que os gráficos são iguais, é equivalente a dizer que as funções são iguais.
você dizer que as funções são iguais é equivalente a dizer que os gráficos são iguais. Antes da demonstração, vamos pegar aqui a ideia intuitiva. Então, esse eixo aqui, x, é o eixo em que você... Nossa, eu estava com o mouse aqui na frente, né? Esse eixo x aqui é o eixo dos elementos do domínio. Esse eixo y é o eixo dos elementos do contradomínio. Se a função, por exemplo, esse desenho aqui, significa que todos os pares que tiverem aqui nessa curva, né, pertence ao domínio e ao contradomínio. O domínio é o x, o elemento x tem imagem f de x. Então, se os gráficos são iguais, se as funções são iguais, pela noção de igualdade, o domínio tem que ser iguais e a imagem tem que ser iguais. Se a imagem são iguais e o domínio é igual, então para o mesmo x aqui, ó, o gráfico tem a mesma imagem. Então, esse gráfico passaria por cima dele, né? Porque a cada domínio tem a mesma imagem, então esse gráfico seria sobreposto. Não ficou muito bem sobreposto, mas está sobreposto, tá? Certo? Então, a noção de igualdade nos gráficos é esse aqui. Se o gráfico é sobreposto, eles são confundíveis, né? Você não consegue diferenciar entre a G e a F se eles são iguais. Pelo gráfico. Pela função também, né? Tá bom. Bom, vamos lá. Vamos demonstrar isso aqui então. Vamos começar pela definição do gráfico, né? O gráfico de F é os pares x e y, que pertence ao cartesiano AB, tal que o y é dado pela lei de formação ali, a imagem de x. Então nós temos isso daqui. Só que, só que a gente tem o seguinte, vamos então pegar um x, tá? Que pertence ao conjunto C. É um x desse domínio da G. Se o x pertence a C e ele também, os gráficos são iguais, né? Então, desculpa que faltou um negócio, né? Se os gráficos são iguais, então o par ordenado xy, que pertence ao C cartesiano D, que agora eu estou falando da G, com y igual a g de x, então esses dois conjuntos são iguais, né? Bom, vamos pegar um x qualquer que pertence ao gráfico da G. Então, que pertence ao C. Então, isso aqui de imediato nos faz concluir que o x que a gente pegou também pertence ao A. Por quê? Porque os gráficos são iguais, então se esse x pertence ao gráfico da G, se ele pertence ao gráfico da G, e esse x está no domínio da G, que é o C, o domínio da G é C, e como os gráficos são iguais, então esse x também tem que estar no domínio da A. Então a gente conclui dessa ideia aqui, a gente consegue concluir que a C, que o conjunto C, ele está contido dentro do conjunto A, porque a gente foi lá e pegou o conjunto C. Foi lá, pegou um elemento de x. E a gente concluiu, a partir disso, que o x também pertence a A, pertence ao conjunto A. Então, é plausível a gente concluir que o C está contido aqui dentro, né? Beleza, então a gente concluiu isso aqui. Aí, vamos pegar agora uma g de x, a imagem desse elemento x, vamos pegar a imagem desse cara, e essa imagem pertence ao D. Mesma coisa, se os gráficos são iguais, então essa imagem de x também tem que pertencer ao gráfico da f. Então essa imagem de x tem que pertencer ao contradomínio B, tá? Tem que pertencer ao contradomínio B. Então a gente conclui, vamos chamar essa g de x de y. Então ele pertence a D e a gente conclui que o y pertence a B também. Pela mesma conclusão, da de cima, a gente conclui que a D está contido na B.
Beleza, a gente concluiu essas duas coisas. Aí, se a gente for à volta, então tome um x, um outro x qualquer, que pertence ao A, que é o gráfico da f. Daí você vai concluir a mesma coisa que o x pertence a C. E disso a gente conclui que o conjunto A está contido no conjunto C. É a mesma volta, tá? Você só. Agora, em vez de tomar isso aqui, você toma esse cara aqui e vai concluir a mesma coisa. E aí você conclui que a f de x, que chama de y, pertence a B. E a gente conclui que, como os graus são iguais, ponto também tem que pertencer lá. Então, y pertence a D. E a gente conclui que B está contido em D. E pela ida e pela volta, se D está contido em B e B está contido em D, eita, a gente conclui disso daqui que B, que A é igual a C e B é igual a D. E aí a gente conclui como o conjunto de domínio, o conjunto de contradomínios são iguais, a gente consegue concluir, sem sombra de dúvidas, que as funções são iguais. Pela noção de igualdade vista anteriormente, né? Pela noção de igualdade entre funções. E aí uma coisa interessante é que observa que como a gente concluiu que se os gráficos são iguais, as funções são iguais, implicitamente está dentro dessa conclusão que uma função tem um gráfico único, né? Cada função tem um gráfico único. Porque se o gráfico for igual, então as funções são iguais. Tá? Então a gente consegue concluir que a função que gera esse gráfico aqui que eu desenhei qualquer, ela é única. Só existe ela no mundo, tá? Da matemática. É uma conclusão interessante de se pensar. Só uma observação aqui, por exemplo, em funções implícitas, vou colocar o tópicozinho aqui. Então, em funções implícitas, você pode gerar outras duas funções, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. Por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 gera uma função que é uma circunferência. Então, você tem aqui gerado uma circunferência. A circunferência, como o desenho aqui, ela não é uma função. Por quê? Observe que para o mesmo x, você tem duas imagens. Olha só, você tem uma imagem aqui e uma imagem aqui. E lembra que para cada elemento do domínio, você tem que ter só uma correspondência, né? Tem que ter uma correspondência aqui, uma correspondência aqui, etc. Aqui o mesmo x está gerando outras duas imagens, tá? Olha só, o mesmo x está gerando outras duas imagens. Aqui é a imagem, aqui é o x. Só que se a gente isolar esse cara aqui, o que a gente obtém x ao quadrado y quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado. E disso a gente consegue tirar que nós temos mais ou menos 1 menos x ao quadrado. Então, a gente tem duas funções aqui. A gente tem o y raiz de 1 menos x ao quadrado e a gente tem o x menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Observe que são os mesmos carinhos, né? Só que um está invertido, né? Um está negativo. Esses caras aqui, eles geram a parte superior e a parte inferior da função. Que é da circunferência, desculpa. Que a parte superior e a parte inferior é realmente uma função. Então ele gera aqui, ó, a parte. Acho que o programa aqui não vai. Então ele gera a parte superior, que é a raiz de 1 menos x ao quadrado. E depois ele consegue também gerar a parte inferior. E aí, nesse caso, sim, é uma função, porque veja que para um x, então para um x vai existir só esse cara, né? Esse cara aqui não existe, tá? Só a parte inferior. Então, para esse x só existe uma imagem, tá? E a mesma coisa para a parte superior. Tudo bem?
Então, uma função implícita consegue gerar duas. Só uma curiosidade aqui, na hora que você está trabalhando com a álgebra do problema, você acaba observando isso acontecer. Só para terminar, falar de assíntotas aqui, já foi bastante. Então vamos lá, a assíntota, ela não é uma reta, ela não é uma função, ela é uma função, a assíntota é uma função, tá? Em que ela dita como que outra função se comporta no infinito ali, né? Então imagina que você tem essa função aqui, tá? Você tem essa função. E aí, essa função é f de x. E aí você pode ter uma assíntota que vai dizer assim, pô, essa função aqui está tendendo a algum lugar, a algum valor. E aí, quem vai dizer isso vai ser uma assíntota. Então, por exemplo, se a gente desenhar aqui uma reta, veja que a função que eu desenhei aqui, ela tende a se encontrar com a reta lá no infinito, né? Olha só, porque ela vai diminuindo aqui as suas oscilações, né? E aí uma hora ela vai ficar muito próxima a virar uma reta, tá? Então a assíntota dita assim, qual que é a tendência da função, né? Não necessariamente a assíntota tem que não cruzar a reta, por exemplo, é não cruzar a função. Nesse exemplo que eu dei, a assíntota cruzou. No caso, só para deixar claro, essa daqui é a assíntota, tá? Assíntota. É a reta que dita para onde a função tende. E essa daqui é a nossa função f de x. Função f. Função f, tá? A função se chama de f. A lei de formação dela se chama de f de x, que é a imagem. Só para não ter problema com o nomenclatura aqui. Essa daqui é a função f. É a relação. Essa daqui é a relação AB, né? Quando você fala f de x, está dizendo a imagem. Você está falando do conjunto imagem, tá? O que no caso, eu não estou falando do conjunto imagem, estou falando desse traço aqui mesmo, da função, da relação entre eles, tá? Então, existem algumas assíntotas que não cruzam a função f. Existem outras que cruzam, como essa aqui que eu desenhei. Geralmente, quando você vê em cálculo, você vê só assíntotas que não cruzam, né? Só que não tem só essas, tá? Então, por exemplo, você pode ter uma reta R. Por que uma reta R? Não, vamos pensar em outra aqui. Sei lá, você tem uma coisa assim, uma assíntota dessa maneira aqui, e aí você tem a função tendendo a se tornar assíntota, tendendo a se aproximar, mas nunca aproxima, tá? A função nunca se aproxima da assíntota, ela só tende a ela, tá? Pode cruzar em algum momento, mas nunca realmente dá ela, né? Ah, e é basicamente isso, tá? Então a gente viu igualdade de função, gráfico da função, um teoremazinho para ver se funções são iguais através do gráfico, e mais a assíntota e funções implícitas. Aí no próximo a gente vê imagem direta, imagem de f, imagem inversa e discute um pouco sobre cardinalidade, tá? Discute sobre a cardinalidade e aí a gente entra em funções compostas e etc.